vocês? Hoje, dando continuidade à nossa retrospectiva 2023, vamos trazer depoimentos de grandes membros. Com vocês, Diego Batista, Ivan Sena, Jofre Moreira e Caio Lins. Ah, e antes de começar a assistir, curte o nosso canal. Eu, na verdade, sempre tive uma veia empreendedora. Eu sempre fui uma pessoa muito inquieta. Eu nunca consegui ficar mais do que 2, 3 anos num lugar, porque eu sempre tive essa veia empreendedora dentro de mim. Claro, eu empreendi dentro do CNPJs primeiro, para depois, então, vir abrir o meu negócio. Mas eu trabalho com gestão de pessoas já há 10 anos. E por onde eu passei, eu não consegui encontrar aquilo que, para mim, enquanto gestão de pessoas, fazia sentido. Que era, de fato, cuidar de quem está dentro de casa, para que essas pessoas cuidem de quem está fora. Hoje essa realidade já mudou, mas na minha época não era assim que funcionava. Então eu tinha esse anseio, essa vontade e essa busca. E eu fui durante 7 anos da minha carreira da área financeira, que não tinha nada a ver comigo. E aí eu me lembro muito bem que eu passei em uma empresa em que um dos diretores comentou comigo, dizendo assim, olha Diego, você não serve nada para trabalhar na área financeira, eu me senti um inútil. Achei que aquilo dali para mim era o fim da minha carreira. Falei, poxa, mas é o que eu sei fazer. Ele falou, você se relaciona muito bem. Observe o tanto que você se comunica bem, como você se relaciona com as pessoas e o tanto que você influencia as pessoas. A sua área não é essa. E aí eu parei para pensar e falei, olha, realmente eu acho que isso faz sentido. E aí eu lembrei, revisitei tudo aquilo que eu tinha aprendido durante a minha formação de administração e lembrei muito do módulo que a gente tinha de gestão de pessoas. Eu falei, olha, realmente eu acho que isso faz sentido para mim. E aí foi nesse momento que aconteceu a virada de chave. E aí eu me especializei, fiz uma pós-graduação em gestão de pessoas, comecei a atuar desde 2012 nessa área, e aí foi totalmente a minha virada de chave. Só que eu fui realmente começar a empreender em 2019, que aí foi quando eu abri a minha própria empresa, que hoje se chama Van Gogh Consultoria, que foi o primeiro negócio que eu abri, para ajudar as organizações no que tange a gestão de pessoas. Então pegar toda a experiência e bagagem dos locais onde eu passei para ajudar as empresas, então, a cuidarem do maior ativo que tem, que é pessoas. Porque quando a gente fala dos 3 P's, né, que é pessoas, processos e produto, não adianta nada ter um produto maravilhoso, um processo maravilhoso, se eu não tenho pessoas para vender e para executar esse processo. Então, o que a empresa de fato precisa é saber lidar com as pessoas e entender mais ainda a mudança do comportamento durante as gerações. Porque isso eu acho que é o maior desafio que as organizações têm, que é entender que hoje as empresas não têm só ela mais o poder na mão igual era no passado. As pessoas também têm acesso à informação e isso faz com que as pessoas tenham esse poder também de escolher aonde elas querem trabalhar. Então hoje a minha maior vontade, assim, o meu maior tesão, digamos assim, é lidar com pessoas, é ajudar as pessoas a se desenvolverem profissionalmente através da oportunidade de trabalho, mas também explicando para elas um pouco da parte comportamental, né, como que elas podem se destacar enquanto profissional, mas também ajudar as organizações a encontrar esses melhores talentos. Então, assim, o real sentido da minha carreira foi justamente essa. Mas, claro que nem tudo são flores, né? Então, tive um desafio muito grande para empreender, até porque quando eu abri a minha empresa, eu vim atuar numa área que é uma consultoria e que tem N consultorias há muitos anos no mercado. E o meu maior desafio foi entender como me diferenciar no meio desse cenário. E o meu primeiro diferencial foi isso, ter tato com as pessoas e saber me relacionar muito bem com elas. Foi a primeira parte, porque quando eu larguei o meu emprego para empreender, eu não tinha nenhum centavo no bolso. Eu não tinha nada para poder investir nesse negócio. Eu fui com a cara e com a coragem. Eu dava aula, então pegava ali o dinheiro que eu ganhava dando aula e fazia o pagamento lá do escritório que a gente tinha na época em Águas Claras, né? Então foi nesse formato que eu comecei a empreender, só que eu fiquei 6 meses sem ganhar um centavo da consultoria. Não tinha nada. E aí eu pensei em fechar. E aí foi justamente através de um contato que eu fiz muitos anos atrás, de uma empresa que eu já tinha atendido em outro negócio que eu trabalhei, que me procuraram e falaram assim, Diego, com o que você está trabalhando? E aí eu falei que estava trabalhando com essa parte de gestão de pessoas ainda. Ele falou, não, faz total sentido eu ir trabalhar com você. E foi o cliente que é o maior no segmento dele da América Latina. Foi o meu primeiro cliente. E aí eu falei, não, calma aí, eu não posso desistir.
E assim eu comecei e continuei. Na época eu tinha um sócio, e aí esse sócio me ajudou a construir esse negócio. Hoje ele não está mais no negócio, ele foi vereador para a parte do marketing, e eu continuei. E assim a empresa foi crescendo, me relacionando bem com as pessoas, fazendo muitos contatos, e as pessoas foram me ajudando. Então eu entendi aquilo que lá no passado, um dos diretores de uma empresa que eu trabalhei falou que eu não ia funcionar na área financeira, porque o meu negócio era relacionamento. E foi através desse relacionamento que as coisas aconteceram. Né? Até hoje é um grande desafio, porque eu lido diretamente com pessoas, que é o desafio das organizações. E eu também sou empresário, então eu lido também com esse desafio. Só que talvez para mim, pela minha expertise, eu lido um pouco mais fácil, mas a minha grande missão é ajudar as empresas e as organizações a lidarem com isso, né? Lidar com esses talentos, lidar com essas pessoas, aprender a atrair os melhores, mas também reter esses melhores, né? Então acho que se eu pudesse resumir assim a minha jornada, né, durante esse período foi isso, assim. Mas até hoje realmente é um grande desafio, porque a gente sabe que empreender no Brasil não é muito fácil, né? E eu estou numa área onde é que tem uma concorrência muito grande. Tem empresas muito maiores do que a minha, eu estou há 4 anos no mercado. Né? Há 10 anos como gestão de pessoas, mas há 4 anos como empresário. Então tem muitas outras empresas que já têm 20, 30 anos no mercado, multinacionais de RH, inclusive, né, que estão aí. Mas eu me diferenciei justamente pelo aspecto de saber me relacionar bem, de me importar muito com os meus clientes, de ouvir a real necessidade deles e não oferecer para eles aquilo que eles querem, mas aquilo que eles precisam. Porque eu, com a minha experiência, consigo trazer isso para ele. Olha, não é isso que você precisa, é isso daqui. E oferecer para ele uma solução que vai gerar resultado para o negócio dele. Eu não estou preocupado com o dinheiro do meu cliente, estou preocupado com aquilo que eu vou gerar de resultado. Se eu conseguir deixar uma marca positiva lá, gerando para ele resultado com aquilo que ele precisa, eu cumpri minha missão. Eu posso ter ganhado pouco, posso ter ganhado muito, eu não me importo com isso. Porque para mim dinheiro é a consequência do meu esforço, do meu trabalho. Né? E assim fui crescendo, né, no empreendedorismo. Abri a primeira empresa em 2019. Depois, ano passado, abri uma empresa que chama VG Estágios, que é uma gestora de integração de estágios, e quis embutir um diferencial que é ajudar as organizações a desenvolver da melhor forma possível os estagiários. Então a gente embutiu uma plataforma de educação corporativa que tem vários treinamentos, cada mês tem um treinamento novo, ele tem toda uma trilha que a gente desenvolve para ajudá-lo a desenvolver competências tanto comportamentais quanto também técnicas e que vão auxiliar esse estagiário que vai ser um futuro funcionário. Então, nesse sentido, a gente também consegue ajudar as organizações. E aí, quando foi também nesse ano, eu me aventurei abrindo um outro negócio, que aí é voltado para a pessoa física, que eu não conseguia enxergar no mercado essa interação entre os profissionais de RH de uma forma que, de fato, eles conseguissem tirar dúvidas, entender as melhores práticas que o mercado tinha, das mais variadas organizações, sendo pública, privada, pequena, média ou grande empresa, e trazer para dentro do negócio. E aí eu criei o Meet RH com esse intuito, de gerar desenvolvimento e networking de profissionais da área de gestão. Então, fazer com que eles se encontrem, se relacionem verdadeiramente, conheçam o que o outro está fazendo de diferente no mercado, mas que ele possa trazer para o negócio dele se destacar. Então, hoje a gente consegue, dentro dos meus negócios, eu consigo hoje então gerar valor tanto para a pessoa jurídica, tanto quanto também para a pessoa física. Então, acho que já deu para perceber que minha grande paixão da vida é pessoas, é lidar com gente. Eu falo pra caramba, eu gosto de me comunicar, eu gosto de estar em eventos assim, como o Método Líderes do Brasil, onde é que a gente consegue se conectar com as pessoas e, de fato, ajudar e desenvolver esse empresário que está ali, que às vezes já está há muito tempo no mercado, mas está sofrendo, né, com as pessoas na sua organização e não sabe por quê, não sabe nem aonde procurar ajuda, mas aquele também que está ali com aquela sementinha querendo empreender e que não sabe por onde começar. E o Método Líderes do Brasil consegue entregar essa ponta como um todo, desde gerar um plano de negócio, até você fazer um bom controle financeiro, a gerenciar bem as pessoas, a entender o comportamento das pessoas, a vender melhor, a usar o marketing a seu favor e usar a tecnologia também, porque a gente está num cenário totalmente tecnológico, né? Acho que basicamente é isso. Se eu pudesse dar 3 dicas para quem vai assistir esse vídeo e ouvir o que eu vou dizer, as 3 dicas seriam, primeiro, seja excelente técnico naquilo que você quer fazer e executar enquanto empreendedor. É importante você saber ser muito bom em uma área específica para que você consiga, de fato, gerar valor, não só para a sociedade, mas também para os negócios. Então, se aperfeiçoe bastante naquilo que você é bom, aposte nesse empreendedorismo. Segundo, tenha coragem. Não é fácil. Não é fácil empreender no Brasil. Você tem um monte de imposto para pagar, você tem
salário de funcionário para pagar, né? Você tem estabelecimento físico para poder custear. Então tenha coragem, porque não é fácil, mas só vai colher o resultado aqueles que de fato forem perseverantes. E terceiro, gente, cuide das pessoas que trabalham com você. Traga essas pessoas cada vez mais para próximo de você e faça com que elas também comprem o seu negócio, acredite verdadeiramente naquilo que elas fazem e acredite no negócio que elas trabalham. Porque é através das pessoas que a gente cresce. Com a mão sozinha aqui, ó, a gente não executa muita coisa. Mas com as duas juntas, ou mais até, a gente consegue fazer com que o nosso negócio cresça muito. Então, invista nesses 3 pontos principais, né, que é seja um excelente técnico naquilo que você vai fazer, aposte nas pessoas, né, e também que você consiga gerar esse valor aí para a sociedade, que com certeza você vai ter um diferencial tremendo na sua carreira, nos seus negócios e gerar então aí o que você quer gerar para o teu futuro e deixar o teu legado aí. Eu me chamo Ivan Sena, pernambucano, cara, com muito orgulho mesmo do meu Pernambuco, da minha terra. E cheguei em Brasília há 25 anos atrás, porque na verdade eu saí de Pernambuco e eu fui para Uberlândia, Minas Gerais. Lá onde eu comecei a minha trajetória, lá onde eu comecei de verdade a minha história, né? E durante 10 anos fiquei por lá, depois eu vim para Brasília. E eu conto uma história muito interessante, que começar do zero é fácil. Começar do menos zero, onde é que se faz toda a dificuldade. Onde é realmente onde está o X da questão, eu diria assim. Isso me trouxe muito ensinamento. Porque o que é, na verdade, se começar do menos zero? Cara, eu comecei em Uberlândia, tive uma história linda e também de muito sucesso. Quebrei e vim para cá. E aí começar do menos zero é começar com o nome sujo, é começar sem conhecer ninguém, sem o apoio de absolutamente ninguém, porque quando eu cheguei em Brasília eu não conhecia ninguém, mas nenhuma pessoa mesmo. É você ter 4 filhos para criar e você pensar o que seria dar para comer para aquelas crianças, né? Então você começa aí uma trajetória do menos zero e aí precisa de verdade de muita, mas muita, primeira fé. Eu acredito muito na espiritualidade, para mim Deus e a espiritualidade está acima de qualquer coisa na vida de qualquer empresário. Se tem um segredo que eu falo que diferencia muito a conta de um empresário, a conta bancária de um empresário do outro, para dizer o seguinte: o que difere um empresário do outro é justamente a quantidade de princípios que ele tem. Quanto mais o cara tem princípios, quanto mais o cara tem valores, mais a conta bancária dele vai estar melhor, porque com certeza ele vai ter mais prosperidade, porque Deus dá prosperidade àquelas pessoas que realmente creem nele e que fazem com que o nome dele se propague de uma forma que ele plantou lá atrás. Então, em Brasília eu tive uma trajetória muito difícil no começo. Mas eu sempre sonhei em ser empreendedor, desde a minha cidade, no interior de Pernambuco, Sertânia, onde eu plantava hortaliças para vender, onde eu inventava cinema, teatro e tudo, porque meu negócio era ser empreendedor. Ao contrário do sonho da minha mãe e do meu pai, que queriam que sempre que eu fosse ou médico ou padre. Eu tinha 2 batas, cara, quando eu era criança, até os meus 10 anos, eu usava esse negócio aí. Eu ia para a igreja, eu tinha lá uma batinha escrita, uma batinha branca escrita, Padre de José Ivan. Se eu saía e ia para alguma festa de amigos, de aniversário de criança ou qualquer, ou passear, aí eu tinha uma outra batinha que era Doutor José Ivan. Acabei não sendo nada disso, né, para frustrações deles, e virei empresário. Na época eu diria assim que até empreendedor, porque é uma coisa que eu falo muito, que é a diferença entre o empresário e o empreendedor. Porque quando nós estamos falando de empresário, é aquele cara que quer crescer, que quer monetizar o seu negócio, que vê resultado, que vê lucros. Hoje a gente vê isso nos grandes grupos da vida aí, né? Os grandes investidores, que eles chegam em negócio e não tem amor pelo negócio, cara, eles têm amor pelo resultado. Mas assim, quando se fala de empreendedorismo, não. O empreendedor é aquele cara que tem um filho, o filho é dele, e ele quer, assim, proteger aquele filho de todo jeito, ele não está preocupado com o resultado, ele está preocupado muito com a proteção daquilo ali. Isso também foi um grande dificultador para mim na minha vida, até diferenciar isso aí e entender que eu estava fazendo alguma coisa e que eu precisava ganhar dinheiro naquilo que eu estava. E aí eu comecei a ser as duas coisas, empresário e empreendedor. E eu diria que, neste momento,
talvez assim, eu não gosto dessa frase, a chave virou. Muitas pessoas perguntam, qual foi o seu day one, qual foi o dia que a chave virou? Então não existe isso, o que existe é todo um processo. Eu diria para você que eu ralei bastante em Brasília, sem conhecer ninguém, mas buscando oportunidades. E como se busca essas oportunidades? Em encontros como esse que nós estamos fazendo nesse final de semana aqui, participando de network, participando de grupos de relacionamento, buscando informações com quem tem mais do que nós. Eu sempre falo, cara, não tem como você não viver, como não tem como você viver sem um mentor. Todos nós, o cara, por melhor que seja, se você chegar no Tony Robbins, que é um dos caras, dos gurus, né, que fala aí, dos mais fortes aí em estruturação de PNL, em estruturação de autoconhecimento, o cara tem o mentor dele. Então não tem como, por melhor que você seja, você não ter um bom mentor do teu lado. E isso foi uma coisa que eu descobri muito cedo. E isso foi uma das coisas que mudou a minha história. Eu não tinha condição, talvez, de chegar ao lado de pessoas que eu gostaria, mas eu comecei a ler. Eu comecei a buscar a biografia dessas pessoas. Eu comecei a buscar na internet informações que pudessem me ajudar. Eu nunca fiz da falta de dinheiro uma desculpa. Eu nunca fiz das dificuldades que eu tive na vida uma desculpa. Nunca me dei o direito de me vitimizar. Eu tinha tudo para dar errado. A minha história de vida era para mim ser apenas mais um no meio de quase 8 bilhões de pessoas que existem na face da Terra. Era exatamente para ser assim, simplesmente mais um. Não, eu entendi que 87%, eu posso estar falando números aqui não tão exatos, mas dentro dessa média eu falaria com muita segurança, 87% do dinheiro, de toda a riqueza que tem na Terra, está na mão de 10% da população. E detalhe, cara, para você ver uma coisa, desses 10%, 7% detém 57% dessa grana toda. Então, quando você entende isso, você vai dizer, você tem uma escolha. Qual lado você quer estar? Você quer estar lá no lado da massa ou você quer participar, pegar lá no Nordeste a gente fala assim, um biru, né? Que ali então assim, uma banguela ali, você pegar ali algo nessa pontinha desses 10% que você possa estar dentro dele. Eu optei por estar ali nesse caminho. E hoje, se eu tenho algumas empresas e a gente fatura alguns milhões de reais por mês, foi muito justamente buscar isso lá muito atrás. Então não teve um dia da virada. O dia da virada foi buscar estudo todos os dias. O dia da virada foi acordar às 5 horas da manhã todos os dias e dormir 10 da noite, mesmo cansado, mesmo passando pelas dificuldades que é ser empresário ou empreendedor no Brasil. Então tudo isso tem uma trajetória, tudo isso tem uma história. Então às vezes assim, as pessoas não estão dispostas muito a pagar o preço. Eu digo para você, que está talvez aí me assistindo nesse momento, que me acompanha nas redes sociais, que gosta da minha história, eu diria para você o seguinte, que você quer ter sucesso na tua vida, tenha resiliência. Você quer ter sucesso na sua vida, tenha foco. Você quer ter sucesso na tua vida, procura colar num mentor. Alguém que vai te levar exatamente aonde você quer chegar. Isso estreita muito o caminho. Às vezes você pode trabalhar com a sua força, com o seu conhecimento, com a sua capacidade. Alguém com toda essa expertise que já passou por tudo isso que você almeja na vida, um insight desse cara economiza um ano de estrada sua. Então isso é muito importante, as pessoas têm que prestar muita atenção em relação a isso. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Jofre. É um prazer estar aqui podendo compartilhar um pouquinho do meu conhecimento e um pouquinho da minha história. A minha história começa no mundo do empreendedorismo com 15 anos de idade, quando eu percebi a grande importância de você aprender a vender. Porque no meu ponto de vista, o empreendedor, o primeiro ponto que ele precisa aprender é vender. Porque quando ele aprende a vender, ele já resolve 50% dos problemas de uma empresa. Meu primeiro negócio, eu na verdade já empreendia dentro de um negócio, eu era um intraempreendedor. Eu venho de uma família muito humilde, eu trabalhava no shopping, numa loja da Claro. Eu tive uma desavença com o gerente da minha loja, porque ele mentiu para mim e eu não aceitei, então
eu fiz uma rescisão com ele, peguei o dinheiro daquela rescisão da loja e abri meu primeiro negócio. Eu abri meu primeiro negócio com 23 anos, mas em todos os outros negócios que eu já trabalhei na minha vida, eu sempre fui uma pessoa de me envolver em tudo que eu fazia. Então, eu sempre dei o meu melhor em todos os negócios que eu trabalhei. E com 23 anos, eu peguei todo aquele meu dinheiro da minha rescisão, que eram R$9.000, e decidi abrir um negócio. Comecei a pesquisar negócios para eu encontrar, e encontrei lá em Sobradinho um lava-jato à venda, que custava R$30.000. Aí eu fui lá, conversei com o cara para poder entender e falei, gostei do negócio, e falei, eu quero comprar o teu negócio, vamos negociar, enfim. E aí dei os R$9.000 de entrada para ele e ele parcelou para mim o restante do pagamento. Isso foi no dia 12 de julho de 2010. E aí comecei a empreender dentro do negócio, eu já empreendia dentro dos negócios dos outros, mas abri meu primeiro negócio, que foi meu primeiro desafio. E eu sempre tive um perfil, eu adoro vender, eu adoro conversar com pessoas, eu adoro fazer network, eu sempre tive um perfil de explorar e de tentar resolver o problema das pessoas, que eu entendo que hoje um empresário precisa ter de qualidade, resolver o problema dos outros. Então, quando você aprende a resolver o problema do teu cliente, você tem 50% da ferramenta ali para poder se tornar um bom empresário. E aí eu comprei esse lava-jato, ele lavava mais ou menos em torno de uns 140 carros por mês. Eu trouxe algumas estratégias naturais mesmo do meu perfil para dentro do negócio, mas só que me surpreendi, porque quando eu comprei o lava-jato, eu cheguei lá, comecei a conversar com alguns clientes que entravam dentro do lava-jato, e um certo dia um cliente virou para mim e falou bem assim, você é novo aqui e tal, não sei o que, comecei a conversar com o cara, aí o cara virou para mim e falou bem assim, você sabia que o lava-jato aqui era um ponto de droga? Aí eu falei, não é possível, cara. Aí eu fiquei preocupado, porque eu falei, cara, será que eu vou associar minha imagem a um ponto de droga? Enfim, aí comecei a atender os clientes, então eu fazia questão de todos os clientes que chegavam no Lava Jato, eu ia lá me apresentar, falava, oi, tudo bem, meu nome é Jofre, não vendo droga, só lavo o carro. Comecei a atender todo mundo de formas diferentes e comecei a trazer algumas estratégias. Eu percebi, quando analisando o mercado, que de terça a quinta os dias do Lava Jato são dias mais fracos. Então trouxe uma promoção para esses dias e comecei a fazer estratégia. Na época, minha esposa, hoje era minha namorada, na época, eu fiz alguns panfletos, ela foi para o quebra-mola de calça leg panfletar, cada um usa a sua arma que tem. E ela me ajudou lá nesse início, nesse processo, então ela ia para o quebra-mola, começava a panfletar, comecei a fazer algumas estratégias. Comprei o Lava Jato no dia 12 de julho, fechamos o mês, muito parecido com o que o cara lavava, mas do dia 1º de agosto ao dia 30 de agosto eu tinha lavado 600 carros. Então eu pulei de um lava-jato que lavava 140 carros para 600, com estratégias naturais de conversar, dar importância para o cliente, ouvir os clientes e sempre fazendo as coisas com muita qualidade. Então eu adotei no lava-jato algumas estratégias. O meu lava-jato não tinha mais para onde crescer por causa do espaço, então ele era lotado. De quando abria até o horário que fechava, alguns clientes não conseguiam lavar, tinham que agendar. E aí eu comecei a juntar dinheiro, porque eu achei que o lava-jato era limitado para mim. Comecei a juntar dinheiro e conheci o Matheus, que era se tornou um amigo meu, e ele queria comprar uma escola de inglês lá em Sobradinho, que era uma franquia de inglês que chama CNA Idiomas. O Matheus me chamou para essa sociedade, eu não sabia falar inglês, mas eu entendi que a escola era um negócio escalável, porque se eu lotasse a escola, eu construía mais salas, tinha espaço para construir, eu conseguia escalar melhor aquele negócio. Peguei todo o meu dinheiro no Lava Jato, comprei a escola, era uma escola que já existia, o CNA em Sobradinho, comprei a escola, que tinha 54 alunos, e em 2 anos pulamos para 350 alunos, adotando estratégias simples, atendendo bem o cliente, ouvindo ele, enfim. E aí eu entendi que dentro de mim existia algo que era natural dentro desse processo. Sempre gostando de atender bem as pessoas, ouvindo o cliente, entendendo a necessidade do cliente, e através disso você consegue levar, às vezes, a solução que ele precisa. Depois disso, decidi vender não tinha vendido ainda, mas vendi minha parte do CNA para o Matheus e decidi empreender sozinho. Mas nesse período do CNA, nós passávamos muita dificuldade, porque todo o dinheiro que eu tinha do Lava Jato eu trouxe para dentro do CNA. O CNA estava num processo que ele vinha de muita dívida, porque o custo operacional era maior do que o que a gente arrecadava. Então eu peguei toda a minha grana, coloquei lá dentro, mas só que a sociedade não estava dando certo. Aí eu vendi minha parte para o Matheus e decidi abrir um novo negócio. Mas eu não tinha dinheiro para abrir esse novo negócio. Aí comecei a pesquisar algumas outras escolas, inclusive no LX, cheguei lá, encontrei um cara vendendo uma escola de cursos livres lá no Núcleo Bandeirante, uma senhora. Aí, sem dinheiro nenhum, fui lá para poder prospectar, olhei a escola, gostei muito, era uma escola de cursos livres, que tinham mais de 100 cursos diferentes dentro da área de cursos livres.
Conversei com ela, gostei muito. Ela gostou muito do meu perfil também, mas eu não tinha o dinheiro para comprar aquela escola. Uma semana depois ela me liga, no intervalo desse tempo, eu cheguei em casa, um dia conversei com a minha noiva e falei, nossa, gostei muito de uma escola que eu vi e tal. Antes de dormir, ajoelhei no pé da minha cama e falei bem assim, Deus, se essa escola tiver que ser minha, ela vai ser minha. Uma semana depois, a dona dessa escola me liga e fala, vem aqui em casa pra gente conversar e tal. E eu pensando, eu vou lá para conversar com ela, mas não tenho dinheiro para comprar. Cheguei lá na casa dela, na casa da Sandra, comecei a conversar com ela. Ela virou para mim e falou bem assim, Jofre, eu não sei o porquê eu tô tomando essa atitude, mas faz o seguinte, desmonta a escola lá do Núcleo Bandeirante, leva para o Sobradinho, porque minha intenção, eu falei para ela, que era montar a escola em Sobradinho, porque o Núcleo Bandeirante para mim ficava inviável. Ela falou, desmonta a escola lá no Núcleo Bandeirante, leva para Sobradinho, monta a escola lá e quando você começar a ganhar dinheiro, você me paga. Aí eu falei, é uma prova de Deus que esse negócio é para ser meu. Eu não tinha dinheiro para transportar as coisas do Núcleo Bandeirante para Sobradinho. Peguei a van da minha irmã trabalha com transporte escolar, peguei as vans dela, a gente saiu colocando tudo dentro das vans e fui transportando toda a escola para Sobradinho. Aluguei um espaço lá em Sobradinho e eu e um amigo montamos quase praticamente toda a escola, a parte elétrica, as baias, os computadores, então a gente conseguiu montar toda a escola. E aí eu montei uma franquia na época que se chama Prepara, que era uma franquia de cursos profissionalizantes. Fiquei 2 anos com a marca, mas não me adaptei porque não estava tendo suporte e decidi abrir minha marca, criar minha própria marca. Depois que nós montamos a escola, quando eu montei lá, terminei de montar tudo, no primeiro mês eu fiz uma ação de marketing dentro da cidade, em um sábado eu fiz 300 matrículas. Uma semana depois eu fui lá na Sandra e falei, esse aqui é o primeiro pagamento. Não tinha completado um mês ainda do dinheiro do período que eu tinha desmontado a escola. Ela falou, mas já? Eu falei, já vou começar a te pagar para poder ir diminuindo o valor que eu te devo. Fui lá, dei os cheques para ela e já comecei a provisionar os pagamentos dali para frente, um mês depois que eu comprei a escola, quando eu matriculei 300 alunos. Nesse período eu fiquei 5 anos com essa escola, até o período da pandemia. É uma escola que atendia o público C, D e E. Eu me tornei a maior escola de cursos profissionalizantes de Sobradinho. Formei 4.000 alunos voluntários, alunos carentes que não tinham condições de pagar por aquele curso. Eu formei 4.000 alunos voluntários, ensinando para eles um pouco de técnica de gestão, um pouco de técnicas de empreendedorismo, um pouco sobre a Lei 10.097, a Lei 11.788, um pouco sobre como se comportar em entrevista de emprego, mercado de trabalho, e fui formando esses jovens para poder fomentar o mercado de Sobradinho. Me tornei a maior escola de Sobradinho, com 2.200 alunos, até o período da pandemia. Dentro disso, eu construí uma agência de emprego, onde eu ganhei algumas licitações e comecei a vender para o governo como se fosse uma agência de emprego mesmo, através do estágio. Então, me tornei um concorrente do CCE, mas só que focado na minha cidade. Cheguei a fornecer lá em Sobradinho e em toda Brasília, quando eu ganhei a licitação para a Receita Federal, mais de 1.600 estagiários por mês eram fornecidos através da minha empresa. Então, eu percebi através dali um grande potencial, mas quando veio a pandemia, o meu público era C, D e E, então muitos deles não tinham computador em casa, não consegui migrar isso para o online. Então foi uma dificuldade muito grande, fechei essa escola e conheci 3 outros sócios, 3 outras pessoas lá de Sobradinho que queriam comprar uma escola. Nós compramos uma escola 15 dias antes de vir a pandemia, uma escola que trabalha dos 2 anos e 4 meses até o ensino médio. Quando nós compramos essa escola, que tinham 54 alunos, 15 dias depois veio a pandemia. E aí foi aquele baque, porque era uma escola que também estava fechando negativo, mas só que nós unimos conhecimento, peguei todo o conhecimento que eu tinha e o conhecimento que os meus sócios tinham, e em 2 anos de pandemia nós crescemos 700%. Então nós saímos de uma escola de 54 alunos na pandemia, enquanto muitas escolas estavam perdendo aluno, nós crescemos 700%, porque nós identificamos a necessidade do mercado. Na nossa cidade existem muitas escolas tradicionais que querem fornecer para os alunos a mesma metodologia de ensino que nós estudamos quando a gente sentava numa sala de aula. E aí, quando nós montamos a nossa escola lá em Sobradinho, a gente estudou o mercado e nós entendemos que as escolas de Sobradinho precisavam de um diferencial. E nisso nós somos a única escola em Sobradinho hoje com 4 idiomas, inteligência emocional, educação financeira. Nós temos a inclusão social através de Libras dentro da grade horária. Então nós começamos a trazer muitos diferenciais para a nossa cidade e para os nossos alunos. Nós somos uma escola onde nosso material didático ele é através de um tablet. Então isso traz para o aluno uma experiência diferente de estudo, porque na época da pandemia os pais tiveram que se tornar professores. Mas num livro físico, o pai tem que estudar lá e aprender o que o livro ensina. Mas a partir do momento que você tem um tablet, você clica na tela do tablet
vem uma professora e te dá uma aula em casa, traz isso uma clareza para o pai também. E isso foi um diferencial muito grande. Então, quando nós fizemos isso em Sobradinho, o mercado começou a perceber esse grande diferencial e nós crescemos. Então, hoje nós temos mais de 500 alunos numa escola que tinha 54 alunos há 3 anos atrás. Isso se torna, para a gente entende que a gente consegue hoje fornecer o que os nossos alunos precisam, porque a gente está na linha da tecnologia. Hoje a gente está num momento muito tecnológico, então as crianças hoje nasceram numa era tecnológica. Eles precisam ter esse contato com tecnologia. No meio dessa carreira aí, empreendi em outros negócios, abri outras escolas no Valparaíso, uma no Recanto das Emas, outra na Asa Norte, fui abrindo essas escolas e fui me envolvendo, porque eu percebi que um grande segredo do nosso negócio é quando a gente consegue entender a necessidade do cliente. E quando você entende a necessidade do cliente e você leva para ele aquela solução, você já tem 90% do seu negócio construído. Depois, muitas pessoas acreditam que você precisa, que você vende, quando você cresce você cria processos. Eu entendo que tem que ser paralelo. Ao mesmo tempo que você cresce, você tem que ter processos te acompanhando, porque senão você se embaralha todo. Então, em todos os negócios que nós fizemos, a gente sempre cresceu, criou processo, cresceu, criou processo, automaticamente para que a gente possa conseguir controlar, inclusive, algumas variáveis do mercado. Dentro disso, nós montamos centro automotivo também, algumas outras empresas que hoje fazem parte do nosso negócio. Tem o BRB Conveniência, que são algumas conveniências de Sobradinho também. Então, a gente comecei a empreender nessa era, venho de uma família muito humilde. Quando eu tinha 15 anos, eu via meus primos, minha família, meus primos tinham coisas que eu não tinha, as roupas que eu usava eram os meus primos que me doavam, enfim. Então, eu venho de uma família que não tinha nada e consegui construir através de muito esforço. Nada cai do céu, mas para isso você precisa estar disposto e acordar todos os dias cedo para poder conquistar suas coisas, ser muito honesto no que você faz e muito verdadeiro. Porque eu acredito que o grande segredo não é você vender para o teu cliente uma vez, mas é você poder ter o orgulho de vender para ele várias vezes, porque você está vendendo um negócio verdadeiro. Então, dentro disso, eu fui construindo essa minha história, fui crescendo naturalmente, porque isso faz parte, eu entendo que lá na escola a gente conversa muito sobre isso, né? Nós somos 4 sócios lá na escola e cada sócio tem um perfil diferente. A minha pegada sempre foi vendas, eu sou muito comercial, eu gosto de vender, eu gosto de me relacionar. Então, eu gosto de desenhar estratégias. Então, eu sempre fui muito focado em vendas. Então, a minha visão é fazer o negócio crescer e os meus sócios já têm um perfil analítico um pouco diferente. Então, eu tenho um sócio lá dentro da escola que é um pouco mais analítico, então ele cria processos. Então, nós casamos muito bem nesse sentido. Criamos um grupo, onde a gente tem várias operações hoje. Foi muito legal quando nós criamos o primeiro método do Líderes. Foi um evento privado. Nós tínhamos um arcabouço de muitos empresários em volta do Líderes e a gente sentia essa necessidade de trazer conhecimento para esses empresários. Nós criamos o primeiro método do Líderes do Brasil, onde a gente trouxe para os empresários muito valor agregado, porque trouxemos palestrantes muito requisitados e muito bons em Brasília, com muito conhecimento muito rico, para que as pessoas pudessem empreender e pudessem crescer nos empreendimentos que eles já empreendiam. Nós criamos o primeiro, foi um sucesso, o segundo foi um sucesso, o terceiro, no ano passado, dentro do hotel, foi um sucesso também, e esse ano, o quarto, vem sendo um sucesso, através de pessoas renomadas palestrando junto com a gente, como o Paulo Otávio, a Eda, do IESB, o Edmar Moté, dono da Biomundo, Mundo dos Filtros, o Marcelo, o Eduardo, então vários outros empresários de sucesso que faturam assim, na casa de acima de 50 milhões, hoje dentro do Distrito Federal, poderem apadrinhar esse grupo e poder contribuir com conhecimento, com estratégia, com gestão, para todos esses empresários que estão começando. Então isso para a gente é um orgulho muito grande, porque a gente percebe que através de conhecimento você consegue crescer e prosperar o teu negócio. Então muitos empresários ficam presos ali dentro do seu negócio, ali querendo viver o dia a dia, preso no operacional e não tem tempo para parar para pensar, para fazer negócio, para poder fazer o teu negócio crescer. A partir do momento que você vem para o método, você sai um pouco da bolha do teu negócio e você vem para um ambiente onde você vai ter conhecimento, vários tipos de conhecimento diferentes, que vão te fazer enxergar muito mais do teu negócio. Então, através disso, eu venho aqui para convidar todos vocês para poder fazer parte do 5º método Líderes do Brasil, que vai vir por aí. Mais uma dica que eu gostaria de dar para todos os empresários que estão aqui me assistindo, é que se você quiser crescer, que se você quiser prosperar, se você estiver disposto a crescer, que disposição não é tudo, você precisa agir. O primeiro ponto para você crescer é agir, independente do estado que você esteja. Não é porque eu não tenho nada, não é porque eu estou no fundo do poço
que eu vou querer crescer e não vou agir. Porque só querer não faz você crescer. Você precisa se levantar e agir todos os dias. Porque cada dia que a gente planta traz um resultado diferente. Então, se você quiser crescer, você precisa todos os dias acordar disposto a crescer. E sempre focado no relacionamento e entregar o melhor para o teu cliente. Que o crescimento se torna natural. Tudo bom, gente? Meu nome é Caio Lins. Hoje eu sou o CEO da Nutrição A2, minha empresa atual. Cara, minha história empreendedora começou quando eu tinha, sei lá, 7, 8 anos de idade. Com 7, 8 anos de idade, eu pegava latinha de pomarola, latinha de milho, pintava, igual criança mesmo, juntava numa caixa umas 30 latinhas, 40 latinhas, ia pro trabalho da minha mãe e começava a vender. Falava, bicho, vamos vender. E aí as moças do trabalho da minha mãe, criancinha bonitinha, vendendo, que lindo. Aí eu vendia cada porta-treco, que eu chamava de porta-treco, era 4, 5 reais, e comecei minha vida ali. Aí fui vendendo, parei. Aí parei de empreender durante algum tempo. E aí eu comecei a empreender de novo quando eu estava na faculdade. E aí eu comecei a produzir evento. Produzir evento de dança de salão. Mais especificamente do Zouk, que é um ritmo brasileiro, o Zouk brasileiro. E aí eu comecei a produzir evento, criei minha produtora e mais 2 sócios. E a gente começou a produzir evento, eu tinha 18 anos, meus sócios tinham 25, 27. Então aprendi muito ali e um grau de responsabilidade muito grande, né? E minha argumentação teve que melhorar bastante nessa época, porque como eles eram mais velhos, eu tinha que me impor e colocar minhas ideias e colocar minha argumentação para que seja validada por eles. Dentro desse processo, a gente foi para uma produtora muito maior, que incorporou a gente. O cara tinha uns 32, 33 anos, uma produtora bem maior. Aí eu já tinha uns 20, 21 anos, mais responsabilidade. Fizemos congresso de dança aqui em Brasília. E aí as coisas foram começando a rodar. E na faculdade, no final da faculdade, juntei com os meus sócios hoje, o Lucas e a Clara, que é da Nutrição A2. Falei, Clara, Lucas, tô com uma ideia assim, assim, assim. Vamos. E aí hoje a gente tem a Nutrição A2, que é a nutrição no modelo low cost, localizado lá no Conjunto Nacional. E aí, cara, dificuldades no caminho, desde lá da época até hoje em dia. Vendas, prospecção e o medo. Eu acho que a maior dificuldade é o medo. Você vencer o medo, se tiver com medo, você ir com medo mesmo. Então essa parte é uma barreira que eu acho que todo empresário tem. Será que vai dar certo? Será que não vai? E a intuição sempre fala mais alto. Tá com a intuição, vai lá e faz. Empreendedor, tem uma frase que eu escutei, não sei de quem, mas eu sei que eu escutei, ficou muito na minha cabeça, que empreendedor ele tem que trocar a roda do carro em movimento. Então, você que se vire, você que lute e troca a roda do carro em movimento e já era. Hoje eu me considero empresário, empreendedor. Sou empresário, sou empreendedor porque eu quero impactar o mundo de uma forma diferente, na minha visão. Então eu quero deixar isso para o mundo, eu quero ajudar pessoas, eu quero ser mão de prosperidade para outras pessoas. E isso que me faz acordar todos os dias, trabalhar todos os dias e evoluir todos os dias e passar essas barreiras todos os dias. A gente não tem barreiras, a gente tem desafio, né? A gente não tem problema, tem desafio. O problema é você acordar numa cama e não conseguir levantar. Querer fazer suas necessidades básicas e precisar de ajuda para fazer. E aí você só tem ali algum contratempo. Problema de verdade você não tem, você só tem um desafio. Cara, a minha dica para você que é empresário, para você que é empreendedor, tenho algumas, mas conheça verdadeiramente o seu negócio, faça um plano de negócio, comece pelo começo e comece pelo básico. A gente erra, a maioria das pessoas erram no básico. Faça o básico, tenha o seu plano de negócio, saiba onde você quer chegar. A partir do momento onde você sabe onde você quer chegar, você consegue trilhar os caminhos. Uma segunda dica seria juntar com as pessoas certas. A ambientação é muito importante. Eu tenho sofrido isso na pele hoje. Então a minha ambientação faz com que eu galgue e a minha qualidade seja totalmente com uma elevação exponencial.
Então eu sinto que hoje, devido ao ambiente, devido às pessoas que estão comigo, eu consigo fazer aquilo que eu quero. Então eu tenho ajuda, procure ajuda, não é feio pedir ajuda. Feio é você saber que precisa de ajuda e tentar fazer tudo sozinho. Sozinho você não vai a lugar nenhum. Então junte com as pessoas certas. E a dica 3, venha para o Líderes do Brasil, que é essa ambientação que eu estou falando. Minha empresa mudou exponencialmente, se a Nutrição A2 é o que é hoje, é por conta do Líderes do Brasil. Eu não tenho palavras para agradecer o que Líderes do Brasil fez para mim pessoalmente e profissionalmente falando. Gostaram do nosso episódio hoje? Grandes depoimentos, não é? E você, me conte, você já faz parte do Líderes do Brasil? Ainda não? Na descrição tá o nosso link. Se inscreva e venha tomar um café comigo. Venha fazer parte da nossa família Líderes do Brasil.